Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, sou artesã aqui, parceira do time Nodari. E olha só a peça que vocês vão aprender hoje junto comigo aqui na videoaula. Isso mesmo, a gente vai tecer essa blusa lindona aqui, feita em crochê, super moderna. Crochê tá sempre em alta, sempre na moda, então olha só. Já aproveitando aqui esse clima mais friozinho aqui do sul, para confeccionar aí uma peça, para pegar encomenda, para fazer, presentear e olha só, porque não arrasar também. Então, olha só, você mesmo fazer a sua peça de crochê, aí usar e tá sempre na moda. Então, vamos passar para vocês as medidas certinhas que ficou a minha peça. Eu uso do tamanho P ao tamanho M, varia dependendo da marca, né, a gente sabe. Então, essa blusa, podemos dizer que ela veste muito bem o tamanho M, tá? A manga ficou bem solta, então aqui tranquilo. A parte do corpo eu vou ensinar para vocês e é super fácil para tá aumentando também, fazer o tamanho que você quiser. Eu sugiro você pegar aí uma blusa que você tenha de um tamanho que você goste e aí você vai medir ali certinho para ter essas medidas, mas é super fácil de adaptar. Ficou uma graça. Aqui eu confeccionei ela com fio de algodão, não é lã. Então, se você reproduzir com lã, vai ficar ainda mais quentinha. Então, aproveita para você que chegou aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para ser notificado sempre que sair videoaula nova, e tem videoaula nova toda semana. E aproveita também para fazer as suas compras direto pelo site dos Armarinhos Nodari e receber aí os fios lindos na sua casa para produzir também peças maravilhosas. Certo, pessoal? E também lembrando para quem chegou agora também, aqui no canal vocês vão procurar, já está disponível a videoaula aqui desse motivo. Esse square aqui que a gente chama, esse motivo quadrado, que a gente chama de square, já está disponível aqui no canal videoaula. Então, para a blusa aqui das mangas, para fazer, eu usei um total de 8. São 4 para cada manga, então vocês procurem aqui no canal, que já tem a videoaula, então, do square, para vocês já adiantarem aí. E aí, eu vou ensinar agora a montagem, aqui a união dos square, o punho, e aqui também a parte da frente e das costas. Tem esse detalhe, olha aqui na gola, que lindinha que ficou. E aqui embaixo também. Aí o acabamento, cada um faz a sua maneira. Eu vou dar umas dicas aqui de como que eu fiz, vou mostrar para vocês. E é isso, então, vamos lá agora para a lista dos materiais. E também eu vou passar as medidas em centímetros lá na minha bancada da peça aqui, como que ela ficou. Vamos lá. Então, pessoal, a minha bancada não é tão grande, mas vai dar para mim mostrar aqui para vocês. Eu vou medir aqui, para mostrar em centímetros como ficou a minha peça aqui pronta. Então, eu vou medir aqui na largura, ó, ela está solta aqui, sem esticar, ó, soltinha aqui em cima. Ficou medindo aqui 45 centímetros de largura. Então, 45 com 45, ela vai ter, então, a minha aqui, ela tem 90 centímetros de circunferência. Minha dica para quando você vai querer fazer aí de acordo com o seu tamanho. Como eu falei, eu uso o tamanho M, P a M. Então, essa blusa a gente dá para usar tranquilo, um tamanho M, vai servir bem. A não ser que a pessoa tenha muito busto, aí você vai fazer de acordo com o busto. Como que vocês vão fazer essa medida? Você vai medir no busto, no seu corpo aí, de preferência, bem rente ao corpo, mede certinho, bem rente ao corpo, no tamanho do busto. E você vai medir a circunferência toda, é o tamanho que deu. Digamos ali o meu, deu 88 centímetros de busto. Eu vou deixar um pouquinho para ela ter uma sobrinha, porque não é uma blusinha de verão tão justinha. Ela é uma pecinha mais solta. Porém, a minha dica é não deixar muito grande, muitos centímetros sobrando além do tamanho que você quer ali. Nunca coloca muito a mais, porque esse fio ele tende a dar ceder um pouquinho, né? Então, ele não vai ceder assim tanto, mas ele vai dar uma elasticidade, assim, porque ele vai se acomodar os pontos certinho. Como ele é feito em bloquinhos, ele vai abrir um pouquinho. Então, se você fizer e já deixar uma sobra, depois ele vai lacear um pouquinho e vai ficar muito exagerado. Então, pode fazer, se você gosta dela bem justinha, exatamente na medida que você tirou aí do seu busto. Se não, coloca ali uns 2 centímetros a mais, que aí ela vai se acomodar e vai dar certinho. Então, a minha largura ficou com 45
centímetros de largura. Eu tenho 88 de busto. Então, digamos que ela tenha ficado com 90, 88 a medida circunferência. Então, se a minha peça aqui, a parte da frente, tem 45, 45 e 45 vão dar 90. Então, ele vai estar com um pouquinho de sobra, para que não fique uma peça muito larga. E ela é reta. Vocês vão começar lá no início aqui, ó, e vai trabalhando em volta. Não é aquela blusa que começa em correntinhas e você vai subindo, porque isso aqui facilita para não ficar aquela blusa apertada. Eu já vi gente falando que fez blusa com aquela correntinha, e daí a correntinha fica apertada. Então, essa aqui não, ela vai ficar bem soltinha. E aí, você vai tecer em volta aí a quantidade que você quiser, até dar aqui o tamanho. Então, a minha dica é você medir ou você pegar uma blusa. Pega uma blusa aí no tamanho que você goste, aí que já seja mais soltinha, um moletomzinho ou uma blusa de fio mesmo que você tenha. Estende ali e mede ali certinho para fazer. De preferência, blusas que não tenham cava, que vocês perceberam que ela é reta. A gente não faz aquela cava. Então, é uma blusa super simples de estar tecendo. Então, essa é a medida que ficou a minha. O comprimento dela aqui, ele vai estar mais ou menos no mesmo tamanho. Ó, 45 também, porque ele é quadrado, certo? Se quiser depois fazer bloquinhos aqui, seguir para baixo, vai ficar mais comprida. Tem uma leve diferença aqui na parte, então, do decote, é opcional, só para ele descer um pouquinho, mas se quiser fazer igual a parte das costas, ela vai ficar super maleável também, podem fazer. Vou medir aqui a manga, para vocês verem o comprimento que ficou a minha manga. Então, vou soltar ela aqui, medindo a manga a partir aqui, então, do encontro aqui com a parte do corpo. A minha manga ficou com 50 centímetros, para mim ficou perfeito para minha medida. 50 centímetros aqui a manga. O meu punho, que eu optei por fazer esse punho sanfoninha, mas para quem gosta pode deixar um punho solto aqui, ele fica bem largão. O meu punho ficou com 8 centímetros de comprimento o punho. Então, 8 centímetros o punho e 50 centímetros no total. E a largura da minha manga ficou com 19, quase 20 centímetros. Então, de circunferência, ela vai ter quase 40 centímetros a largura. Então, quando você for fazer, para você ou pegar uma encomenda, é interessante você medir o braço nessa, bem quando sai assim aqui que desce no ombro, porque às vezes quem tem o braço mais grossinho aqui, para não ficar tão apertado, porque ela é bonita ficando assim, mais soltinha. Então, esses são os detalhes que eu queria passar para vocês. Agora, eu vou passar, então, a lista dos materiais que eu utilizei para confeccionar nossa blusa. Para confeccionar nesse tamanho, então, tamanho M, tamanho P, vai usar tranquilo, e um tamanho M, se não tiver muito busto, também vai servir bem tranquilo essa peça exatamente nessas quantidades. Para usar, para fazer essa peça, eu usei o fio Charme. Deixa eu mostrar aqui. O fio Charme, ele tem um Tex 378. Então, é a grossura do fio. O meu aqui, esse que tá enovelado, que eu coloquei aqui no enovelador e fiz aqui, coloquei no pacotinho. Mas é esse daqui. Eu usei a cor Off-White, o código 8176. Para aquele tamanho, o meu tamanho, eu usei 2 novelos do fio Charme na cor Off-White. Eu fiz, então, ali a base, frente e costas, e a parte em volta ali dos squares com 2 novelos. Ele vem cada novelo, deixa eu achar aqui, 396 metros. Então, vem 396 metros cada novelo, eu usei 2 novelos. Usei aqui também a cor que eu fiz no punho, fiz um detalhe ali no square também, a cor Camafeu. O código da cor Camafeu é 3201. Aqui é um novelo, sobrou um pouquinho ainda, então eu fiz aquele detalhe nos square. O punho, detalhe no decote e na parte de baixo também sobrou um pouquinho aqui. Então, com o novelo dá tranquilo. Para fazer o detalhe dos coraçõezinhos e mais aquele outro detalhe, eu usei a cor Flamingo. Aqui não tá escrito, mas é a cor Flamingo. Código 3048, então um novelo, dá e sobra bastante. O rosa, que eu usei também, Rosa Candy, código 3526, um novelo também dá, ó, e sobra quase todo ele, vai bem pouco material. Então, se você for fazer nessas combinações aí, vai precisar desses fios aqui. Então, apenas o fio Charme Off-White, 2 novelos, e esses outros aqui, com um novelo, você faz tranquilamente. Para tecer essa peça, eu usei a agulha número 3 milímetros, o que me deixa o ponto mais maleável, que eu gosto mais para trabalhar vestuário, que fique um ponto mais maleável, então a agulha 3 foi a que eu utilizei. E eu recomendo vocês pegarem uma agulha mais fina, eu usei aqui a agulha
2 milímetros para fazer os acabamentos, os arremates ali facilita bastante. Uma agulha mais fina para ir passando por dentro os pontos. E uma tesoura para fazer aí os arremates. E se você tiver marcador de ponto também, para a gente medir lá a manga depois, para unir a manga vai ser bem útil. Então, é isso. Vamos, então, agora confeccionar aí a parte da frente, das costas, depois fazer a união dos squares, que já tem a videoaula aqui no canal, como eu falei. Então, vocês façam os squares, façam a parte da frente e costas, e aí eu vou ensinar a unir, e aí só fazer o punho, a finalização, e arrasar aí com uma peça nova de crochê. Então, bora lá pra aula. Então, para montar o corpo da nossa peça, eu vou iniciar, então, pela cor Off-White, que aqui é a cor da minha base. Aí, vocês façam a cor de vocês. Eu vou aqui laçar, ó, fazer o meu anel mágico. Venho com a agulha número 3 milímetros. Passo no primeiro ou no segundo. E travo aqui o meu fio. Solto aqui os meus dedos da agulha do anel mágico, que ele não vai mais se perder. E aqui, eu vou agora, com o meu fiozinho laçado aqui, eu vou voltar nesse mesmo anel mágico, ou dentro do anel mágico. Faço uma laçadinha e tiro. Fiz aqui um pontinho baixo. Agora, ao invés de eu subir uma ou duas correntinhas para fazer o primeiro ponto, eu venho numa laçadinha aqui, ó, bem na laçadinha, ó. O pontinho baixo que eu fiz, essa laçadinha aqui, ó. Eu venho nela, introduzo, busco o meu fio e agora tiro. Formei aqui, então, o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio. Volto no anel mágico, dentro dele eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com um bloquinho, então, aqui, de 3 pontos altos, contando esse do início. Faço 2 correntinhas de separação, laço o meu fio, volto no anel mágico e vou fazer mais 3 pontos altos. Eu vou sempre trabalhar com esses bloquinhos de 3 pontos altos. Quando necessário, eu vou fechando um pouquinho para não deixar essa pontinha escapar. 3 pontinhos, perdão, 2 correntinhas. Volto no anel mágico e faço, então, 3 pontinhos altos. Fiz aqui, então, agora 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer mais um para formar o nosso quadradinho bem certinho. Então, fiz 2 correntinhas e vou fazer aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Aqui. Fiz aqui, então, o quarto bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados aqui por 2 correntinhas. Agora, eu vou fechar aqui um pouquinho, para mim conseguir finalizar, mas eu não vou apertar tudo, só vou fechar um pouco. Ao invés de eu fazer 2 correntinhas para finalizar, eu vou laçar o meu fio e vou aqui, ó, onde eu fiz aquele pontinho diferenciado, vai ter sempre essas 2 alcinhas aqui, ó, tá vendo bem certinho aqui, ó. No primeiro ponto aqui onde eu fiz aquele pontinho baixo e o pontinho em cima do ponto baixo para dar a altura do ponto alto, vai ter essas 2 alcinhas. Eu entro com a agulha nessas 2 alcinhas, busco o meu fio, e aqui eu fico, então, com as 3 laçadas na agulha, e agora eu tiro tudo de uma vez. Aqui eu finalizei, então, aqui eu posso puxar um pouquinho. Se quiser já arrematar essa pontinha aqui do anel mágico aqui por trás, ou deixar para fazer depois. Então, aqui eu já tenho o início da minha peça. Agora, eu vou aqui voltar a trabalhar, eu vou iniciar trabalhando dentro desse espacinho aqui, ó, que é o espacinho que eu fechei. Ao invés de eu fazer as 2 correntinhas, eu fiz o meio ponto alto. Eu venho com a agulha, ó, dentro aqui. Busco aqui e faço um pontinho baixo. Na laçadinha aqui do pontinho baixo, eu introduzo a agulha, busco, e eu vou agora tirar essas 2 alcinhas. Fiquei aqui com o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, para mim montar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui vai ser o meu cantinho, mas eu vou sempre iniciar fazendo metade do meu cantinho. A outra metade eu vou finalizar, eu vou fazer quando eu finalizar a carreira. Fiz uma correntinha de separação, eu vou no próximo cantinho, vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço o meu fio no mesmo espaço,
volto no cantinho e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui eu formei o meu cantinho, uma correntinha de separação, laço meu fio, vou no próximo cantinho aqui e vou repetir os 3 pontos altos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço e faço novamente 3 pontos altos. Aqui, tô formando, então, o meu cantinho. Vou fazer aqui do outro lado da mesma maneira, e aí eu venho finalizar aqui o cantinho bem, onde eu já fiz esse bloquinho aqui logo no início. Então, fiz aqui, ó, outro cantinho. Aqui, fiz uma correntinha e eu vou finalizar aqui. Então, eu vou laçar e eu vou completar esse cantinho, fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3 pontos altos. Vou completar esse cantinho. E aqui, para finalizar a carreira, novamente, ao invés de eu fazer as 2 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, venho aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, introduzo a minha agulha, busco aqui o meu fio, aqui eu fiquei com as 3 laçadas, e eu tiro tudo de uma vez, fazendo aqui um meio ponto alto, para fechar esse cantinho. Já vou iniciar a próxima carreira, então, ó, com a laçadinha aqui, venho nesse espaço aqui, faço o pontinho baixo, na alcinha aqui do pontinho baixo, eu introduzo a agulha, busco uma laçada e tiro. Fiquei com um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos para completar esse bloquinho. Fiz o meu primeiro bloquinho, uma correntinha de separação. Agora, eu vou colocar 3 pontos altos nesse espaço da correntinha da carreira anterior. Então, aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos agora. Fiz os 3 pontos altos, uma correntinha e vou fazer aqui o cantinho. Então, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, novamente no mesmo espaço, 3 pontos altos. Agora, uma correntinha e eu vou novamente aqui no espacinho de uma correntinha da carreira anterior, montar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa é a sequência, então, desta carreira. E aqui, chegando ao final também, fiz o bloquinho, uma correntinha e vou aqui onde eu iniciei, finalizar esse cantinho, então, montando aqui o bloquinho. Aqui, 3 pontos altos, laço o fio, nas alcinhas aqui eu venho e faço um meio ponto alto. Aqui eu fiz, então, 1, 2, 3 carreiras. Vou novamente iniciar, então, a 4ª carreira, dou uma ajustadinha aqui na agulha para mim conseguir girar e vim aqui e faço o pontinho baixo. Na alcinha aqui do pontinho baixo, eu venho e faço o meu primeiro ponto alto. E mais 2 pontos altos para fechar aqui o meu cantinho. Uma correntinha de separação, e agora eu vou colocar em cada um desses bloquinhos, desses espacinhos entre os bloquinhos, eu vou montar os bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e no próximo, mais um bloquinho. Uma correntinha, e aí eu vou montar o cantinho. O cantinho vai ser sempre da mesma maneira, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, com exceção daquele primeiro lá que a gente faz no início da carreira, os 3 pontos altos, e no final a gente finaliza, então, com os 3 pontos altos e o meio ponto alto para fazer, então, o fechamento da carreira. Então, são pontos simples, é um square simples, a gente vai montar em cada uma dos espaços das correntinhas o bloquinho de 3 pontos altos, e assim, ele vai crescendo. Então, como a agulha é 3, se você tiver o ponto apertado, faz com a 3,5, o importante é que ele fique maleável, não fique aquela peça tão dura, porque para vestuário ele vai ficar mais gostoso se ficar um pouco mais solto. Eu vou dar uma explicação, então, aqui eu fiz, então,
contando essa primeira aqui. 1, 2, 3, e iniciei a quarta carreira. Então, para fazer, deixa eu até pegar aqui, eu já tenho pronto, para mostrar para vocês como que é. Olha, aqui eu estou iniciando aqui a quarta carreira. Aqui, eu vou até afastar um pouquinho a minha câmera, para mostrar para vocês, então. Para fazer, então, a parte das costas, nós vamos tecer um total de 19 carreiras para essa medida. Deixa eu passar aqui a medida para vocês. Vocês vão pegar em uma blusa de vocês para medir, ou você vai medir no busto a medida que você queira. E eu fiquei aqui, ó, a minha tem 41 centímetros sem fazer blocagem, então ela tá aqui bem certinho, 41 centímetros. A parte das costas. A parte das costas, ela é igual, totalmente por igual, é um square bem grandão, tá aqui a ponta, ó, que eu não arrematei para vocês verem. Ele é um square, ó, fica bem gostoso, bem maleável, normal. Então, fazendo desta maneira aqui. Então, não convém eu ficar explicando carreira por carreira, só vai fazer aqui os cantinhos e ele vai crescendo. Então, para a parte das costas, nessa medida, eu fiz aqui 19 carreiras, finalizei a carreira de número 19, fiz ali as 2 correntinhas para apertar bem e cortei o meu fio. E aí, separei essa peça. Para a parte da frente, vou pegar aqui, para a parte da frente, vocês vão tecer um total de 15 carreiras, para fazer um espaço aqui, para que não fique tão apertado na parte da gola. É opcional, se quiser tecer as 2 peças igual, as costas, e ficar um pouquinho mais para cima aqui também. Porém, eu vou ensinar esse detalhe diferente aqui, então, para a parte da frente, vocês vão fazer da mesma maneira. Então, vou iniciar e vou fazendo em volta até completar 15 carreiras. Aqui eu tinha até já iniciado a carreira de número 16 para mostrar para vocês, mas eu vou explicar certinho na aula agora aqui. Então, fiz 15 carreiras para a parte da frente, 19 para as costas, 15 para a parte da frente. Vou desmanchar essa aqui que era número 16, só para não confundir vocês. Então, aqui eu fiz 15 carreiras e subi os 3 bloquinhos, normal. Fechei a carreira de número 15, com o meio ponto alto, subi aqui e montei o meu primeiro bloquinho, normal, como faço em todas as carreiras. Uma correntinha, vou aqui no próximo bloquinho, isso agora eu estou aqui na carreira de número 16. Vou fazer mais um bloquinho. Vocês vão medir para diferenciar esses bloquinhos em uma blusa que vocês tenham aí. Coloca aí a parte e vê, vai medindo, vai colocando a peça em cima essa parte aqui com as 15 carreiras e vê se você quer começar mais para cá ou mais para fora. Lembrando que o ideal é que você já tenha a parte das costas pronta, porque a gente vai tecer a mesma quantidade de carreiras, só vai ter essa diferença aqui. Então, faz a parte das costas com as 19 carreiras e aí a gente vai medindo, você mede numa peça aí onde é que você quer começar esse detalhe aqui para fazer, então, o decote. Um decote que não fique tão pra cima, ele vai ser mais fechadinho um pouco. Eu vou fazer aqui mais um bloquinho. Eu estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo ali, então, os bloquinhos de 3 pontos altos e a correntinha de separação. Fiz aqui, ó. Contando esse do cantinho, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 6. Lembrando que se eu contar do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 vai dar aqui. Então, acho que eu vou ficar no 5 mesmo, para ele não ficar tão fechadinho. Porque aí eu fiz aqui 5, se eu fizer 6, ele vai ficar muito perto. Vamos ver. Vou fazer com 5, que acho que ele vai ficar mais certinho. Então, eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Deixa eu aproximar para conseguir mostrar melhor. Fiz 5 bloquinhos contando aquele do cantinho. O que eu vou fazer de diferente agora? Eu não vou seguir essa carreira normal. Quando eu fizer aqui o meu 5º bloquinho fechado,
eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir no próximo espacinho aqui e vou fazer um pontinho baixo. No bloquinho aqui dos 3 pontos altos, eu vou colocar um pontinho baixo para cada um deles. No próximo espacinho, um pontinho baixo. Vou até pegar um marcador, deixa eu explicar para vocês. Para ficar mais fácil, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui eu fiz a partir do cantinho, então, o bloquinho do início do canto. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aí, desci no meu próximo espaço. Então, vou marcar aqui no canto também. Vou contar esse do cantinho, então, 1, 2, 3, 4, 5. No espacinho que der aqui o meu quinto, eu vou colocar um marcador, para que eu saiba que quando eu chegar nele, eu já tenho que subir ali fazendo os pontos, os bloquinhos de pontos altos. Então, vamos seguir aqui os pontinhos baixos. Então, vai ser assim, no espacinho onde eu tenho aqui uma correntinha, eu vou colocar um pontinho baixo. Para cada um dos pontos altos, dos 13 do bloquinho, eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles. E vou seguindo. Um ponto baixo para cada um deles. No espacinho aqui, um pontinho baixo. E vou fazendo. Até chegar no espacinho antes do marcador. Porque antes do marcador eu tenho que subir para voltar a trabalhar os bloquinhos. Então, aqui. Então, eu vim fazendo pontinhos baixos aqui, 5 bloquinhos, pontos altos, 2 correntinhas, e no meu bloquinho, meu espacinho seguinte, eu já começo aqui um pontinho baixo, e aí sigo um ponto baixo para cada um dos pontos, para cada um dos pontos altos, e no espacinho um pontinho baixo também. Aqui eu tenho no marcador, é onde eu tenho que voltar a fazer pontos altos. Então, aqui, no espacinho antes, eu fiz o pontinho baixo. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e venho pro meu espaço aqui e vou voltar a fazer, então, os bloquinhos. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e aí sigo fazendo os bloquinhos. Então, essa vai ser a única diferença. Enquanto vocês estiverem fazendo, vocês vão perceber que a gente vai estar criando um decote. Porém, a gente não vai deixar de trabalhar em volta da peça, para que chegue nas mesmas quantidades de careiras das costas, para que a largura fique igual. A gente só vai fazer essa diferença ali no decote, para ele não ficar tão perto assim para cima no pescoço, para não ficar tão apertado, tão sufocante. Para quem não gosta assim daquela gola que fique muito no pescoço. Mas também, se quiser fazer normal, pode fazer o square grandão e prender ali, que ele vai dar certo também. Então, aqui vou seguir agora a mesma coisa, gente. Cheguei no cantinho, eu montei o meu bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas e vou seguir aqui o meu bloquinho. Eu vou tirar já esse marcador, porque eu não vou mais precisar dele agora. E vou montar o bloquinho. E vou seguir da mesma forma agora. Então, vocês vão fazer, deixa eu afastar novamente. Vocês vão fazer essa parte normal, a parte embaixo e a parte aqui do lado, até chegar aqui na careira, aonde a gente vai fechar a nossa careira de número 16. Então, 15 careiras são iguais, e na careira do número 16 vai ser dessa maneira, os 5 bloquinhos, e aí vem para fazer, então, os pontinhos baixos. Eu vou aqui adiantar a minha. Cheguei aqui, vou fazer, então, o fechamento dessa careira, vou aproximar para visualizar melhor. Ó, aqui é bem certinho os pontos lá, o bloquinho onde eu iniciei. Então, eu fiz aqui o meu último bloquinho, vou fazer a minha correntinha, né? E vou vir aqui no cantinho e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos para finalizar. Vou laçar o meu fio, vou vir bem nas alcinhas aqui do início, fazer o meio ponto alto para fechar esse cantinho,
E vou começar a próxima carreira. Deixa eu ajustar meu fio aqui. E vou iniciar aqui a próxima carreira da mesma maneira. Venho aqui no espaço, faço o pontinho baixo. Na alcinha do pontinho baixo, eu faço aqui mais um ponto. Deu a altura do ponto alto, faço mais 2 pontos altos, uma correntinha e vou montar meu próximo bloquinho. Meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, estou indo trabalhar naqueles bloquinhos que a gente fez na carreira anterior, antes aqui de chegar nos pontinhos baixos. Fiz um bloquinho, o primeiro do cantinho, fiz 2. Uma correntinha, vou no próximo. E faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo. Faço também 3 pontos altos. Então, até agora, eu fiz 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo. E faço 3 pontos altos. E o meu fio tá querendo fazer um nó. Ai, ai, ai. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos também. Aqui, eu tenho o bloquinho, que é o da carreira anterior, onde eu desci fazer as 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui também 5 bloquinhos de pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou descer aqui, ó, nessas correntinhas, que são as duas, aqui onde eu fiz o bloquinho e eu fiz 2 correntinhas para descer fazer pontinho baixo. Fiz 2 correntinhas, vou descer, ó, abraçar essas 2 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo. E vou no primeiro pontinho baixo onde eu fiz aqui, e vou seguir, fazer, então, um pontinho baixo para cada um deles. O pontinho baixo, ele vai ficar menorzinho, a gente sabe, né? Ele é baixinho. Então, ele não vai dar altura. A gente vai estar criando aqui, ó, um decote, vai ficar, ó, a nossa frente diferenciada, então, das costas, vai ter essas carreirinhas de pontinhos baixos, então, aqui na frente. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo um pontinho baixo para cada um dos pontinhos baixos da carreira anterior. E eles não vão ficar duro assim, porque ele é o fio charme é um fio gostoso de trabalhar, e a agulha 3 vai deixar ele um pouquinho mais solto. Se você for fazer uma blusa de frio, fazer ele com lã, ele também não vai ficar aquela peça grossa, por estar usando pontinhos baixos, não se preocupe. Então, fiz aqui até no último pontinho baixo, e aqui na sequência eu tenho as 2 correntinhas, aonde eu subi para iniciar o meu pontinho, meu primeiro bloquinho. Eu abraço essas 2 correntinhas e faço aqui 2 pontinhos baixos. Faço 2 correntinhas e vou aqui no espacinho para iniciar, então, os meus bloquinhos. E aí, a mesma coisa da carreira anterior. Eu vou fazer, então, agora bloquinho. Ele vai ficar aqui, ó, fiz o primeiro, vai ter mais 1, 2, 3, 4, que com esse aqui vai dar 5, que vai ficar a mesma quantidade, os 5 daqui. Feito isso, eu vou montar o cantinho, vou descer essa parte aqui, vou fazer a parte embaixo e vou fazer essa outra parte aqui, finalizando aqui aonde eu iniciei. Então, eu vou continuar trabalhando em volta, para os pontos ficarem certinhos, a mesma quantidade de carreiras. Então, essa aqui é a carreira de número 17 que eu estou iniciando. Então, eu vou adiantar ela aqui. Então, chegando aqui ao final dessa carreira de número 17, é a mesma maneira. Faço o meu bloquinho aqui dentro, onde eu fiz o primeiro no início, laço meu fio, venho nessa alcinha aqui, busco e tiro aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizei a carreira de número 17. A parte das costas, então, como eu mostrei, a gente fez, então, para esse tamanho, né, para essa medida, eu fiz 19 carreiras. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreiras e vai ser a mesma coisa dessas aqui. A gente vai iniciar aqui o nosso cantinho, então, montando aquele pontinho que para mim equivale aqui, ó, ao ponto alto. Se quiser subir as 2 correntinhas, pode subir, aí é a sua maneira. Monta o bloquinho, faz uma correntinha de separação e vai no próximo espacinho e monta mais um bloquinho. E vou fazer isso até nesse espacinho aqui. Deixa eu mostrar. Então, essa carreira agora é de número 18 que eu iniciei. Ele vai dar, eu fiz um bloquinho, 2, 3, 4, 5. Ele vai dar
sempre 5. Quando eu fizer esse bloquinho aqui, vocês vão perceber que esse espacinho que tem aqui são as 2 correntinhas que eu desci para começar a fazer os pontos baixos. Então, eu vou fazer até aqui, vou fazer a mesma coisa, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui nessa alcinha fazer 2 pontos baixos, e aí ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui na alcinha. Cheguei na alcinha, faço os 2 pontinhos baixos, 2 correntinhas e começo a montar o bloquinho aqui. Então, elas são repetições dessas carreiras. Eu vou fazer, então, aqui a de número 18 e a de número 19, seguindo essa sequência. Vou fechar, vou iniciar e finalizar a carreira de número 19, para dar, então, a mesma largura da parte das costas. Vou adiantar, então, a minha aqui. Eu fiz aqui, então, as 19 carreiras. Aqui no cantinho eu finalizei, então, fiz aqui o meio ponto alto para fechar esse cantinho. Ficou assim. Agora, eu vou ensinar para vocês, quem quiser arrematar aqui e costurar com uma agulha de tapeceiro ou fazer um pontinho aí diferente, a forma de união que vocês costumam fazer. Eu vou aqui mostrar uma ideia, então, eu vou estar aqui, da mesma maneira que eu finalizei aqui, ó. Eu estou com a parte da frente virada aqui com o direito para cima, aqui, do mesmo jeito onde eu aqui finalizei o meu ponto. Eu vou pegar aqui a parte das costas, que tem a mesma quantidade de carreiras, as mesmas 19 carreiras, tá até a ponta que eu não arrematei, então, e vou unir, vou colocar aqui a parte das costas virada, ó, direito da parte da frente, direito da parte das costas, e eu vou juntar aqui. Então, agora eu vou ter aqui a parte do avesso das costas virado aqui pra cima. Por quê? Porque eu vou fazer uma união aqui, ele vai ficar uma leve nervurinha, bem discreta, mas se ficar pro lado direito vai aparecer. Então, não vai ficar tão legal. Então, a gente vai fazer dessa maneira para que esse detalhe, essa nervurinha discreta, ela fique do lado avesso. Então, por isso, ó, eu vou unir direito da frente com o direito das costas. Então, da maneira que eu tô trabalhando aqui a parte da frente, eu só venho e posiciono aqui a parte das costas em cima, para não perder. Eu vou até aproximar aqui e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vou afastar aqui um pouquinho, mas eu tenho estendido as costas aqui em cima. E a gente vai começar a montar um bloquinho. Vou fazer assim, a mesma maneira, ó, venho no meu espacinho, faço o meu pontinho baixo e aqui venho na alcinha do pontinho baixo, busco a alcinha e faço aqui o que vai ficar equivalente para mim ao primeiro ponto alto. Então, do bloquinho de 3 que a gente faz aqui, eu fiz um ponto. Fiz um ponto no lado da frente, eu vou fazer um ponto no lado das costas, no mesmo cantinho aqui, bem no cantinho. Então, eu venho aqui e faço aqui um ponto alto. Já vou unindo. Vou laçar o fio e agora eu vou no cantinho aqui, na parte da frente, onde eu iniciei. Faço um ponto alto. Laço o fio, agora eu vou na parte das costas. Faço um ponto alto. Até agora eu tenho 2 em cada lado. Laço o fio, vou lá na parte da frente e completo o bloquinho fazendo 3, o terceiro ponto alto. Aqui eu tenho 2, preciso completar. Venho aqui e faço. Agora eu fiquei assim, ó. É esse detalhe que eu falei que fica. Então, se ele ficar do lado avesso, vai ficar bem discreto e não vai incomodar. E se ficar, então, do lado direito, ele vai ficar aparecendo. Então, a gente faz dessa maneira aqui para não aparecer. Completei o bloquinho, 3 pontos lá, 3 pontos aqui. Como eu estou aqui, o meu último ponto foi nessa parte daqui, que é a parte das costas, que é a parte da frente, vocês vão diferenciar por esse detalhe no decote. Eu vou aqui, sem fazer correntinhas, aqui a gente não faz correntinhas, no primeiro espacinho que eu tenho aqui, de correntinhas da carreira anterior. Vou lá e faço um ponto alto, eu não completo o bloquinho. Eu não faço 3 pontos lá, para daí vir fazer 3 aqui. Eu vou fazer os 3, mas eu vou um ponto lá, um ponto aqui. Eu vou no próximo espaço aqui, faço um ponto. Vou lá, onde eu já fiz um, faço o segundo. Venho nesse da frente, aqui das costas. Da frente é o que está para mim, né? Mais próximo. Faço um. Vou lá novamente e completo. Então, aqui, ó, tem até um nozinho aqui. Eu já tenho meu bloquinho de 3. Aqui eu tenho 2 pontos, então eu vou completar mais um. É uma forma de união que não precisa você costurar com agulha. Então, eu estou aqui, agora eu vou no próximo bloquinho lá. Faço um. Venho no da frente.
vou lá atrás e vou indo um ponto em cada lado, até completar os 3. Completou os 3 de um lado, venho, confiro, aqui ainda tem 2 pontos, eu preciso completar mais um. E vou fazendo isso até eu chegar ali no final. Então, aqui são as duas correntinhas que eu desci para fazer os pontos baixos, a gente não vai trabalhar nelas. Então, eu vou fazer até nesse último bloquinho que eu tenho aqui, dessa maneira. Fiz um pontinho lá, agora vou na parte das costas e faço um. Vou laçar, vou lá no da frente, faço um. E assim. Aqui eu falta fazer o das costas aqui para completar os 3. Vai dando uma conferida, olha como que ele vai ficando. Já tá unido. E a gente permanece trabalhando esses bloquinhos para não dar diferença no trabalho. Completei os 3 aqui das costas, eu vou fazer aqui, ó, o último da parte da frente. Faço um lá, e aí venho aqui no das costas. E vou completando até completar os 3 pontos altos dos bloquinhos. Completei o da frente, agora venho na parte das costas e completo. E eu vou estar aqui bem no meio, né? Porque a gente faz lá e aqui, faz na frente, faz atrás, mas a gente vai estar com esse trabalho aqui, ó, bem no centro. Então, aqui eu vou finalizar agora a parte da frente. Eu completei, ó, deu 3 pontos para as costas, 3 pontos para a parte da frente. Para não ficar esse ponto aqui feio, eu vou fazer aqui uma, 2, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Nessa parte aqui, eu acho que até eu não comentei, mas quando vocês forem descer para iniciar os pontinhos baixos, se achar que vai ficar muito apertado 2 correntinhas, pode estar fazendo 3 também. Então, aqui, eu estou bem no centrinho aqui, eu venho na parte da frente, aqui onde a gente fez as 2 correntinhas para descer e começar a fazer os pontos baixos, eu venho e faço um pontinho baixíssimo, ou um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo que vai ficar melhor. E eu fiz 3 correntinhas para descer, vai ficar esse mesmo detalhe aqui. Fiz, então, ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas e vou aqui arrematar esse fio. Aperto bem sempre esse nozinho, e aí ele vai ficar assim. Vai ficar já, então, aqui a união. Eu fiz já aqui do outro lado. Então, essa aqui é a parte que a gente finalizou a parte da frente, sem arrematar, a gente já começou a fazer. Para fazer o outro lado, é a mesma coisa, bem simples. Vocês vão unir aqui, então, agora estou com a parte da frente virada para mim, mas ela está do avesso. Podem notar os pontos aqui. Então, para fazer a outra parte, que eu já fiz aqui para adiantar, a mesma situação. Vocês vão colocar aqui, prender bem no pontinho, fazer um ponto aqui, um ponto no espacinho lá do cantinho das costas. Um aqui, um lá, um aqui, um lá. E vai indo, até chegar aqui no último, que eu vou ter finalizado lá o das costas, o último pontinho, vou estar com o ponto bem aqui, ó, onde eu tô marcando com a minha unha. E aí, faz 3 correntinhas e prende aqui com um ponto baixíssimo, e já vai estar feita aqui a nossa união. Aí, a gente vem, novamente, com uma agulha mais fininha, entre os pontinhos e vai transpassando para fazer um arremate bem perfeito. Vai transpassando aí, vocês podem estar passando mais. Vão passando, a quantidade que vocês se sintam seguras aí, ele vai ficar bem escondidinho. Aí, vem e corta. Do outro aqui no pontinho do início, mesma coisa. E aí, eu vou falar pra vocês que eu provei essa peça. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu provei essa peça só assim, do jeito que ela está. Somente esses square com esse detalhe aqui no decote, que valoriza muito, fica bem desenhado o parte do decote, bem bonito. Então, quem quiser fazer disso aqui uma blusinha, provem que vocês vão amar esse resultado com o fio charme, ele fica um caimento super gostoso. Aí, vocês vão só definir aqui um detalhe pra pôr a manga, né? Pra deixar que pode fazer um acabamento. E vão unir aqui do lado, pode tanto estar unindo com um pontinho costurado à mão mesmo, ou fazendo esse mesmo detalhe que eu ensinei aqui na parte, pra vocês unir. E vai ficar uma blusinha super sofisticada aqui de uma corzinha só, essa cor fica bem neutra. Ficou muito lindo. Agora, então, eu vou fazer os arremates, ó, tem o fiozinho do meio aqui que eu não arrematei. A gente vai virar ela, para então dar sequência. Aqui está
a parte do corpo da nossa peça tá pronta e unida bem fácil, sem a necessidade de ficar usando agulha de costura para quem não tem muita prática. Eu vou mostrar para vocês ela aberta aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui a parte da frente, olha como ela não fica reta, ela fica um decote aqui que fica... Depois a gente vai fazer aqui um acabamento. E esse detalhe que eu falei aqui, ó, no direito ele não vai aparecer. Essa nervurinha fica bem delicada, não vai estar aparecendo aí e não incomodando na hora de usar. Então, eu vou fazer aqui agora os arremates. Bom, pessoal, com os nossos squares prontos, que vai facilitar muito a gente já ter eles todos prontos. Então, para cada manga, eu vou utilizar aqui um total de 4. Vou afastar aqui, então, para cada manga, eu vou usar 4 deles. O primeiro square é bem simples pra gente estar fazendo o acabamento. Você pode usar a cor aí, dependendo do seu gosto, pode usar algumas das cores que você usou no square para fazer a união, ou a mesma cor aqui da finalização da base. Então, eu vou usar aqui a mesma, a cor off-white. E a primeira square, ela é bem simples. Aí, depois, a gente vai moldando aí para formar, então, os outros. Então, vou deixar os meus 3 lá de reserva. E vou vir aqui com a minha agulha 3 milímetros também. Vou fazer a minha laçadinha inicial na agulha. Aperto bem. E vou vir aqui no cantinho, em qualquer um. Na verdade, em qualquer um, não. O primeiro square, vocês podem fazer em qualquer um. A partir dos outros, eu vou explicar que vai ter uma diferença, porque a gente precisa manter o nosso coraçãozinho todos na mesma direção. Então, esse primeiro, sim, pode ser em qualquer um. Mas eu já vou começar, ó, nesse do cantinho aqui, ó. Estou com o coraçãozinho certinho pra mim aqui. Então, venho nesse cantinho aqui. No cantinho ali das 2 correntinhas que a gente fazia no cantinho, ou do meio ponto alto. E fiz aqui um pontinho baixo. E vou fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, volto nesse mesmo espaço aqui no cantinho e faço mais um pontinho baixo. Vai ficar essa argolinha aqui, ó, bem no cantinho. Vou fazer 4 correntinhas agora. Fiz aqui 4 correntinhas e vou prender com um ponto baixo nesse espaço aqui da correntinha. Esse espacinho entre os bloquinhos aqui do meu square. Vou fazer 4 correntinhas, vou no próximo aqui e prendo com um ponto baixo. E vou fazer isso por toda essa parte reta. Então, montar aqui essas argolinhas. Esse é um processo bem fácil, só vou explicar adiante para vocês. Então, 4 correntinhas, prendo com um ponto baixo. Chegando no cantinho, faz o pontinho baixo, 5 correntinhas e volta a fazer um pontinho baixo para formar esse cantinho. E aí, segue 4 correntinhas e o ponto baixo. Então, esse vai ser o contorno desse square. Esse aqui a gente vai fazer toda a volta ele assim, dessa repetição. Então, tô finalizando aqui o contorno do meu primeiro square. Fiz aqui até o último ponto. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas e venho bem em cima, ó, do primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui no cantinho. Passo aqui minha agulha. Busco um ponto baixíssimo bem apertadinho. Faço 2 correntinhas aqui também bem apertadinhas. E vou cortar aqui o meu fio. Aperto bem mesmo. Venho já por trás e já vou arrematar esse fio também para me facilitar a vida. Sempre fazendo e arrematando, para que quando finalize, imagina, ele tem bastante arremates. É uma peça que tem bastante arremates, então, você vai fazer os arremates bem feitinhos, não vai ter erro. E o resultado vai compensar, com certeza. É uma peça muito valiosa em detalhes, lindíssima, super moderna, então, vale a pena aí. Então, vai ficar assim, gente, ó. Nos cantinhos, a gente tem aqui a correntinha de 5 correntinhas, feito no cantinho, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo espacinho. E nos demais, ó, essas argolinhas de 4 correntinhas aqui, ficou super delicado. Então, todos os cantinhos são assim, e a parte aqui também. Então, esse tá pronto, o primeiro square. Esse primeiro, eu faço ele por completo e arremato. Agora, a partir do segundo, já vai ter uma pequena diferença, porque a gente já vai unir nessas alcinhas aqui. Então, é uma peça que não vai ter necessidade, se você não, a não ser que você queira mesmo, tá costurando com agulha de tapeceiro, senão não, agulha de costura, né? Não tem necessidade. A única coisa que aqui é preciso ter atenção, a posição dos corações, eu vou manter todos na mesma posição. Então, esse coraçãozinho, esse square aqui, que eu já adiantei aqui as alcinhas em volta, tá com o meu coraçãozinho aqui, eu vou posicionar o outro que eles fiquem na mesma posição. Então, esse aqui já está concluído, confirma aí se o coraçãozinho tá certo. Vou unir aqui o meu segundo. Vou vir com o meu fio
vou montar aqui o meu nozinho e vou no cantinho. Venho no cantinho aqui, com a minha laçadinha na agulha, e faço aqui um pontinho baixo, ajusto bem o fio, aperto. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas. E a passarada tá animada aqui, né? Ignorem esses detalhes do sítio. Fiz 2 correntinhas, eu já vou começar a unir. Vou unir esse com esse, ó. Conferindo se o coração tá na mesma direção. 2 correntinhas, eu venho no cantinho, naquela alcinha do cantinho. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Acho que vocês vão conseguir entender, ficar mais perto. Bem na alcinha do cantinho, eu venho aqui, bem apertadinho, para não ficar aquele fio sobrando, busco o fio e faço um pontinho baixo. Já tô começando a unir. 2 correntinhas e eu volto no meu cantinho onde eu iniciei. E fecho com um ponto baixo. 2 correntinhas agora, e agora eu vou lá no meu square que já tá feito a parte das alcinhas. E eu vou na primeira alcinha aqui, a do cantinho eu já fiz, eu vou nessa primeira que eu tenho aqui, passo minha agulha lá, faço um pontinho baixo. Em seguida, 2 correntinhas, e agora eu venho para fazer esse daqui. Então, eu vou vir já no primeiro espaço que eu tenho aqui, faço um pontinho baixo. E já sigo, 2 correntinhas, vou na próxima alcinha, sempre cuidando para não colocar 2 pontos na mesma alcinha. Então, se aqui eu já fiz, agora eu vou na próxima. Depois que pega o jeito, é muito rápido de estar fazendo essa união. Então, é só cuidar. Então, aqui a gente não vai fazer as 4 correntinhas, porque senão ele vai ficar muito grande. Então, já vai fazer 2 correntinhas e prender na alcinha da peça que já tá pronta. E 2 correntinhas e eu venho aqui. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no cantinho. O ideal mesmo é que vocês façam numa bancada aí que tem espaço para ir sempre abrindo aqui para conferir como que vai ficar. Ele está unindo, vai ficar essas alcinhas aqui, esse trabalhadinho. Como ela já é uma peça um pouquinho vazada, vai super combinar, ó, ficar retinho. Então, é só isso. Vou adiantando aqui. Vou fazer isso até chegar aqui no cantinho. 2 correntinhas, prende aqui no espacinho, 2 correntinhas nas alcinhas do square que já tá com as partes, as alcinhas em volta. Então, prendi aqui na última alcinha aqui do que já tá pronto, na última alcinha antes do cantinho. Vocês vão notar do cantinho, ele fica mais bicudinho aqui. E fiz aqui o último pontinho baixo prendendo lá. Aí, eu venho aqui, faço 2 correntinhas e vou no cantinho. Prendi no cantinho, faço 2 correntinhas e vou prender bem nessa alcinha aqui bicudinha, que fica bem no cantinho do nosso square, que eu já fiz antes. Prendi com um ponto baixo lá, faço 2 correntinhas e vou girando o trabalho, olha só como que ele fica, certinho. Fiz as 2 correntinhas, eu vou vir nele, no cantinho, para finalizar, com um ponto baixo. Já está unido aqui os 2 square. Esse segundo square, a gente só vai unir nessa parte. E agora, eu vou contornar ele da mesma forma que eu fiz o outro. Ele já está unido de um lado. Então, eu vou fazer 4 correntinhas e prender com um ponto baixo aqui. E nos cantinhos, eu vou fazer as 5 correntinhas e volto com um ponto baixo. Então, esse aqui é bem simples também. Ele já está unido. Aqui, ele já está unido aqui. Aí, na próxima, a gente vai unir os outros 2. Então, vou adiantar aqui, finalizar esse. Quando eu chegar aqui no final, eu prendo com um ponto baixíssimo e já vou arrematar esse também. Unido, então, aqui, ó, já finalizei e arrematei. Fica muito delicado, muito bonito. E ele vai aumentar uns centímetros a mais. Por isso que é interessante fazer isso. Fazer agora a união dos squares para montar a manga, para depois definir aqui o comprimento do punho. E aí, depois disso, a gente vai unir também na base do corpo da nossa blusa, fazer aí a prova, ou você medir numa blusa que você já tem aí de um tamanho que dê certo, para daí dar sequência. Vamos unir, vamos agora com o próximo square. Eu vou começar esse, agora vocês vão se atentar. Fica bem atentos aqui. Então, esse eu uni com esse. Aqui vai estar na direção do comprimento. Agora, eu vou unir o que vai na lateral. Então, eu vou unir ele lado a lado. Notem a posição dos corações. Então, eu vou deixar esse que já está unido aqui do ladinho. E vou preparar esse daqui para mim iniciar. Vou iniciar fazendo a minha laçadinha na agulha normal. Bem apertadinha.
E vou começar agora nesse cantinho aqui, que é o cantinho do lado. A gente vai fazer a circunferência aqui da nossa manga. Então, eu venho no cantinho e faço aqui o pontinho baixo, as duas correntinhas, e eu vou lá naquela alcinha bem no cantinho, ó. Essa aqui bem no cantinho, e vou unir aqui também com o ponto baixo, as duas correntinhas e volto nesse pontinho. Duas correntinhas, e aí eu vou na primeira alcinha, o pontinho baixo, duas correntinhas, e eu venho aqui no espacinho, duas correntinhas, vou na alcinha que tá livre da sequência, um ponto baixo, duas correntinhas e volto no espacinho. Então, eu vou unir, ele é a mesma coisa que a gente uniu aqui, porém aqui a gente unia coração, ó, na mesma direção. Aqui, eles vão estar lado a lado, só cuidem a posição do coração. Até o momento, aqui essa parte, esse, que é o terceiro square, ele vai ser simples. A gente vai unir essa lateral aqui, normal. Então, eu vou fazer o meu até no final aqui, e daí venho mostrar. Chegando aqui no cantinho, eu já fiz aqui o pontinho baixo aqui no canto, então, deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Fiz aquele esquema, duas correntinhas, vai prendendo com ponto baixo. Então, eu prendi com ponto baixo na última alcinha livre desse square, que a gente já tem ele pronto antes, e vim e prendi. Prendi, então, com um ponto baixo, a voz estava falhando aqui. Prendi com um ponto baixo aqui no cantinho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e eu vou prender bem no meio aqui. Vocês vão achar aqui, ó, onde a gente uniu esse pontinho aqui, essa laçadinha, alcinha do cantinho desse com o cantinho desse. Bem no pontinho baixo, eu venho bem em cima dele, bem dentro do ponto aqui, e faço aqui um ponto baixo. Deixa eu colocar bem dentro daquele ponto baixo que eu prendi uma alcinha na outra, quando eu uni os dois square. Então, esse terceiro square eu prendo bem ali, prendi com o ponto baixo lá, eu faço duas correntinhas. Agora, eu vou girar, pra ficar mais fácil, porque agora eu vou trabalhar nessa direção aqui. Então, fiz as duas correntinhas, eu vou voltar no mesmo cantinho aqui e colocar o pontinho baixo. E vou seguir 4 correntinhas e vou nas alcinhas, prendendo com o pontinho baixo. Esta parte aqui, de baixo, ó, nos coraçãozinhos, está de ponta cabeça aqui. Eu vou fazer até no cantinho aqui, normal, não vai ser preso em nada. Aí, eu volto pra gente usar aqui, nós vamos prender essa lateral aqui também. Então, eu cheguei aqui, ó, prendi, fiz a última alcinha aqui, prendi com ponto baixo aqui. Agora, a gente vai unir essa lateral a essa lateral aqui, pra já fechar aqui a circunferência da nossa manga. Como que eu vou fazer isso? Então, vou movimentar aqui bem devagar para vocês verem, mostrando o real. Então, estou com ele aqui, lado direito, ó, um square do lado do outro. Eu vou girar ele aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, agora eu virei o lado avesso para cima, para mim encontrar ele aqui. Então, eu já tô girando, tá? Aqui foi onde eu uni, quando eu iniciei esse square, e aí eu venho aqui para mim virar e fechar, unir essa parte aqui a essa lateral aqui. Então, vou fazer aqui, já prendi aqui com um ponto baixo, eu vou fazer duas correntinhas e vou achar aqui novamente, também aqui do outro lado, o pontinho baixo onde eu uni. Aqui vai ter, ó, essa argolinha aqui é a argolinha do cantinho desse square, e essa argolinha é do cantinho desse outro square. E vai ter esse ponto baixo onde eu uni eles. Eu vou com a minha agulha bem dentro do pontinho baixo, bem no meio dele, busco o fio e faço um pontinho baixo. Duas correntinhas, e aí eu volto no meu square aqui, no cantinho, que ele precisa ser finalizado aqui com mais um pontinho baixo para ficar aqui o pontinho, essa alcinha no cantinho bem certinho. Agora, duas correntinhas, eu vou lá na alcinha, vou deixar até assim para vocês verem. Lá na alcinha, primeira alcinha aqui, ó, primeira alcinha do outro square, e vou unir. Então, aqui eu já não preciso mais ter costura depois, eu já montei a minha manga toda em volta. E aí, essa parte é super simples. Vai fazendo duas correntinhas, prendo aqui, e duas correntinhas, prendo lá. Então, já está unido, falta apenas um square aqui embaixo pra gente montar. Feito aqui, vocês vão fazer a parte lateral, como já foi mostrado. Chegando aqui, as alcinhas nesta parte, aqui também. E aí, no pontinho baixo onde a gente iniciou,
entra nele, faz ali um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, alonga o fio e corta, porque vai estar já fechado. Então, aqui é bem simples. Era só para mostrar para vocês, então, que a gente já une de um lado, gira para já unir aqui do outro lado. Então, vou adiantar essa parte. Então, finalizei, ó, uma parte já está unida. Temos aqui a manga unida, cuidando sempre os corações todos iguais, mesma direção. Tenho aqui o último square, que é o que vai aqui, então, vou cuidar, ó, que o coração dele fique certinho. Então, vamos começar. Eu vou unir ele aqui. Então, aqui tanto faz, a manga vai ficar da mesma largura, que aqui nessa parte seja unida na peça e aqui seja o punho, porque a gente vai fazer como que os corações vão ficando nessa direção aqui. Então, eu vou começar aqui, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou fazer a minha laçadinha também. E eu vou unir. Então, aqui, esse square tá aqui com o avesso pra cima, porque, ó, ele está aqui, vou até virar ele assim, que a gente vai começar a união dele aqui. A gente vai vir, unir aqui, aí unir embaixo desse e unir na outra lateral também. Então, eu vou vir aqui, cuidando sempre, ó, a direção dos corações no cantinho, vou fazer um pontinho baixo. As 2 correntinhas e eu vou lá no cantinho e fazer o pontinho baixo, as 2 correntinhas, volto no mesmo cantinho e vou seguindo. Então, essa parte aqui já é o que é feito em todos eles. Eu vou adiantar um pouquinho, que aqui é só unir. Então, as 2 correntinhas lá e cá, até chegar aqui bem no cantinho. Aqui cheguei bem no cantinho, então, fui unindo, pra vocês verem que eu fiz, ó, o mesmo processo. Fiz aqui até, ó, no cantinho, pontinho baixo, já adiantei aqui, fiz as 2 correntinhas. E aqui nós vamos prender, ver se eu consigo mostrar. Na careira, nas careiras anteriores, a gente foi unindo e vai ficar esse ponto bem no meio aqui. Então, bem nesse pontinho, que a gente vem e prende, que aqui é a união de todos os pontos ali daqueles cantinhos bem no cantinho do nosso square. Fiz o pontinho baixo lá, 2 correntinhas, vou girando aqui, volto no cantinho do square que eu estou unindo, faço o pontinho baixo, faço as 2 correntinhas, agora eu já posso ir desvirando aqui, eu vou girando conforme eu vou trabalhando. Agora, eu vou unir, então, esta parte aqui do square, nessa parte do outro lá, que já está feito. Então, é bem simples, é só atenção para não colocar pontinho repetido, ou seja, colocar pontinho baixo a mais, unir em mais argolinhas, porque a quantidade vai bater certinho, e aí ele vai ficar bem reto. Então, agora eu vou unir essa parte aqui, até lá no cantinho. Quando eu chegar no cantinho, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui. A mesma maneira que eu fiz aqui, vai ficar esse quadradinho aqui. E aí, eu vou... Então, quando eu chegar aqui no canto, eu vou girando aqui. Quando eu chegar aqui nesse canto, tô unindo aqui ele nessa parte aqui. Quando eu chegar no canto, eu vou unir também e vou vir unir nessa outra parte, que aí eu já vou ter a minha forma, aqui a minha manga unida. E aí, eu vou finalizar essa parte aqui também, só fazendo as alcinhas de 4 correntinhas. E lá no final, eu finalizo com ponto baixíssimo e faço também os arremates. Então, aqui é só repetição. Vão girando, vão virando aí pra fazer bem certinho, pra ficar mais fácil estendendo aqui na bancada. Então, vou adiantar aqui os meus. Então, finalizei aqui, fiz os arremates, tá pronto aqui, então, a nossa manga. Então, pessoal, com aqui a parte da nossa manga montada, toda unida, a gente vai fazer agora a união, a peça. Então, aqui a peça, digo, o corpo da nossa peça, que você já vai ter pronto aí, que já tá tudo explicadinho. Então, a parte, então, da frente e das costas, tudo unido já. A gente une ela no ombro, porém, aqui do lado ela tá aberta. A gente vai fechar quando for colocar a manga agora, tá? Então, se você quiser usar essa peça, como eu falei, ela fica linda, usar assim só com uma blusinha, uma regatinha, só unir o ombro, e aí você define aí a largura que você quer aqui, passar o braço, e une aqui embaixo, vai ficar ótimo também. Vou mostrar agora como que a gente vai fazer, primeiro, uma marcação para ficar mais fácil para unir. Se você quiser unir direto, também, mas assim vai facilitar muito. Eu vou usar a manga, então, nessa direção aqui, que o coraçãozinho, ó, essa parte do coração pra cá, que ele encaixe aqui. Ela não tem cava, é feito assim, reto, pra facilitar. E aí, se você tiver agora esses marcadores de ponto, facilita bastante. Porém, se não tiver, coloca um fiozinho de linha
que vai dar tudo certo também. Vou iniciar a marcação bem na parte de cima. Vou até girar aqui, então. Estou aqui, essa aqui é a parte do ombro da minha manga, a parte direita, tudo certinho aqui onde a gente fez aquela união. E aqui também a parte da manga, onde eu já fiz a união. Vamos começar a fazer a marcação, vou pegar aqui um marcador. Na parte da manga, aonde eu uni aqui um square ao outro, tem aquela argolinha pontudinha aqui, bem no cantinho. Eu vou passar o marcador nela e vou prender aqui no cantinho do meu square, onde eu fiz aqui da parte, esse lado aqui tá a parte da frente. Nesse cantinho aqui, porque a gente foi fazendo as 19 carreiras, então bem no cantinho das 19 carreiras, ignorando essas duas carreiras aqui, que foi aquela carreira da união. Então, aquela carreira de 19, que ficou esse cantinho aqui. A gente fez aqui já onde é a união, então, nesse cantinho aqui, eu vou unir com esse aqui da minha manga. Unir. Agora, vou pegar mais um marcador e para me orientar, eu vou estar colocando no meio aqui, só para não perder. Aqui nós vamos unir uma argolinha, a argolinha do square aqui da manga já tá feita, a cada espacinho desse. Então, vocês podem demarcar assim, ó. Essa argolinha vai nesse espacinho, o espacinho de uma correntinha aqui entre os bloquinhos. Então, ó, essa com essa, pra ver se tá certinho. Então, vou pegar aqui, ó. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, ó, cada argolinha a cada espacinho. Essa com essa e essa com essa. Aqui vai dar mais ou menos no meio, não fiz uma contagem. É só pra seguir retinho. Coloco um marcador pra manter. E vou seguindo. Então, esse vai ficar com esse, essa alcinha vai ficar com aqui o seguinte, esse com esse com esse com esse. E aqui eu tenho essa argolinha que é a do cantinho. Então, eu vou pegar aqui um marcador também. Na argolinha do cantinho, e vou unir com o ponto do próximo ali da argolinha. Vamos conferir se vai dar certinho esse com esse, ó. Cada um tem que bater. Cada argolinha dessas tem que estar alinhada com um espacinho daqueles. Esse com esse, ok. Fechou. Vou virar aqui a minha peça, lembrando que as costas e a frente aqui estão soltas ainda. Virei a minha peça. E vou colocar o marcador só para facilitar a hora da união. Começar pela essa parte aqui, igual a gente fez, descendo, porque aí vai ficar mais fácil, porque senão aqui teria que contar a quantidade, porque nem sempre vai estar alinhado ali. Então, vamos voltar aqui em cima. Vou colocar, então, o marcador no cantinho. Aqui a gente fez esse marcador verdinho, tá no cantinho desse. Aí, esse square da frente, tem um fiozinho para arrematar depois, vai estar, ó, o cantinho, a laçadinha é essa aqui. Então, aqui eu vou colocar o marcador e vou prender exatamente no cantinho, aqui, ó, no cantinho da carreira de número 19, então, essa aqui é a parte das costas, ignorando essas duas carreiras, que é a carreira que foi de união. Agora sim, marquei ali. Agora, eu vou marcar, o square já tem a alcinha, cada alcinha com cada espacinho entre os bloquinhos, esse com esse, e vou pegando cada alcinha para ver onde é que vai bater. Esse com esse vai dar mais ou menos metade. Vou colocar o marcador aqui só pra ele ficar preso. E aí, sigo. A partir de onde eu coloquei o marcador, essa alcinha livre com esse espacinho, essa com essa com essa com essa. E agora sim, eu tenho a do cantinho com o próximo espacinho. E aí, eu vou ficar com a parte livre aqui das costas. Contem, vamos contar aqui, ver se vai bater também, porque eles têm frente e costas a mesma quantidade. Então, nesses espacinhos já tem os marcadores, eu vou contar, juntar eles aqui pra ver se vai bater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o do cantinho. Então, fechou. Significa que a nossa peça está reta. Como que a gente vai, então, vai manter esses marcadores? Se não tiver, amarra um fiozinho aí, é só pra não precisar você ficar indo contar pra ver se vai estar reto e, de repente, correr o risco de costurar torto. A gente vai começar a unir aqui por baixo. Então, eu vou virar minha peça. Eu já tenho outra manga colocada, mas eu vou colocar essa aqui com vocês pra ver. Pra vocês verem certinho. Aqui. Virei a minha peça, porque eu vou começar daqui pra lá. E vou começar só de um lado. Então, eu vou começar, esse aqui que eu tenho é o lado da frente. Vou posicionar aqui. E vou fazer a minha laçadinha inicial. E vou ir bem no cantinho, então, do meu square grandão do corpo.
bem no cantinho aqui. E vou fazer aqui 5 correntinhas. Fiz o pontinho baixo e vou fazer 5 correntinhas. Que é aquele alcinha do cantinho. Fiz as 5 correntinhas, volto no mesmo pontinho ali do cantinho. Pra fazer aqui aquela alcinha bicudinha lá bem no cantinho, na pontinha. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas e vou prender no próximo espacinho aqui. Novamente, 4 correntinhas e vou prender no próximo espacinho. E vou seguir 4 correntinhas, prendendo no próximo espacinho, até eu chegar aqui, onde eu tenho o meu marcador. Cheguei aqui, ó, vou colocar o meu pontinho baixo das 4 argolinhas no espacinho que tá o marcador. Posso remover ele, para ele não me atrapalhar agora, que eu já tenho o pontinho baixo nele, então não vai ter problema. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas no ponto, aqui na alcinha, nesse espacinho que estava o marcador. Fiz 2 correntinhas e vou lá no cantinho, onde estava o marcador também, no cantinho desse square aqui, bem no cantinho. E faço o pontinho baixo. Ele vai ficar um pouquinho preso porque tá o marcador do outro lado preso também, então, ele vai ficar um pouquinho preso aqui. Fiz o pontinho baixo no cantinho, faço 2 correntinhas e vou no próximo espacinho. E ponho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vou aqui na alcinha agora, na alcinha aqui do square, da parte da manga. E faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no espacinho aqui da parte do corpo. E vou fazendo aquela mesmo trabalhado que a gente fez para fazer a união da manga. Ponto lá e ponto cá. Então, 2 pontinhos, prende no corpo. 2 correntinhas, prende na alcinha lá do square. E aí, eu tô chegando, onde eu coloquei aquele marcador no meio, eu vou remover ele também. Era só pra marcar se tava ficando realmente reto as alcinhas. Eu vou tirar ele pra poder abrir aqui o espaço pra mim trabalhar. E vou fazendo isso até chegar lá em cima no outro marcador, que é bem em cima do ombro. Então, 2 correntinhas, ó, vai ficar aquele mesmo detalhe aqui. 2 correntinhas prendem no espaço, 2 correntinhas prendem na alcinha. Eu vou seguir assim até chegar aqui no marcador bem no ombro. Chegando aqui, eu já dei uma girada na manga para facilitar. Eu fiz no espacinho antes do cantinho aqui onde tá o marcador, o pontinho baixo, as 2 correntinhas. Vou prender aqui na última alcinha livre da manga. Prendi lá com o ponto baixo, fiz 2 correntinhas. Eu vou remover aqui o marcador verde, para ele não me atrapalhar aqui, que eu já cheguei na parte aqui e deu certo a quantidade, bateu bem certinho. Então, eu já tenho 2 correntinhas prontas, eu venho bem nesse cantinho onde já estava aqui o marcador e faço o pontinho baixo. Faço 2 correntinhas e vou lá no marcador, no cantinho onde estava o marcador, né, bem nessa alcinha, no biquinho aqui no cantinho do nosso square da manga. E faço aqui também um pontinho baixo. Vou fazer 2 correntinhas e agora, para não ficar um espaço vago aqui em cima, um espaço muito grande, lembra aquelas duas, vou aproximar aqui, essas 2 careiras que foi a união da frente e das costas. Então, tem uma careira de ponto alto aqui, uma careira de ponto alto aqui, que era feito ponto de um lado e ponto do outro. Eu vou na primeira aqui e faço bem no meinho, bem no meio aqui, ó. Tem uma careira de ponto alto e uma aqui. Vou bem no meio, tento achar aqui bem no meio e faço aqui um pontinho baixo. 2 correntinhas e eu vou aqui no pontinho baixo, onde foi unido um square da manga, o outro vai ter esse ponto bem aqui no meio. Eu vou nele também, abraço aqui o ponto ou coloca dentro dele e faz um pontinho baixo. 2 correntinhas, eu vou remover aqui esse marcador também para facilitar meu trabalho. E vou girando aqui para ficar mais fácil também. 2 correntinhas e agora eu vou no cantinho aqui. Então, aqui, ó, só para não ficar espaço muito vago, a gente prendeu aqui no meio e no meio lá também. Prendi aqui, então, agora bem no cantinho, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou lá no cantinho, onde eu removi o marcador, ó. Vocês vão achar aqui o cantinho, e aqui é essa alcinha que é feita, ó, ponto baixo, a alcinha de 5 correntinhas. É nela que eu venho e faço o ponto baixo.
2 correntinhas, e agora eu vou no próximo espacinho. 2 correntinhas, vou na alcinha, vou girando aqui também. Pra facilitar, essa parte dá um trabalhinho, mas é melhor do que costurar na mão até, eu acho. Que costurar com agulha de costura. É só ir girando o trabalho e vai dando certo. Aqui eu tenho um fiozinho pra arrematar depois. Fiz aqui o pontinho baixo, 2 correntinhas. Vou no próximo espaço, pontinho baixo, 2 correntinhas e vou na alcinha. Então, essa parte eu vou costurando aqui, é igual a união das mangas. Pegando na alcinha do square da manga que já tá pronta e nas alcinhas aqui. Já posso aqui remover esse marcador também. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui embaixo. Chegando aqui no cantinho, eu fiz no último espacinho, última alcinha livre lá do square da manga, eu fiz o ponto baixo e as 2 correntinhas. E eu vou prender aqui agora no marcador. Então, eu vou soltar esse marcador que prende a parte aqui das minhas costas, no cantinho lá do square da manga. Então, tenho já as 2 correntinhas, venho aqui nele, faço o pontinho baixo, faço 2 correntinhas e vou aqui bem no square do cantinho, nessa alcinha aqui maiorzinha, que é feita bem no cantinho, e prendo com um pontinho baixo, 2 correntinhas. Agora, eu não vou voltar no espacinho aqui da parte das costas para trabalhar, porque agora a gente vai começar a unir frente e costas. É um pouquinho complicado, eu vou explicar bem devagar aqui, porque não tem como esse monte de tecido estar aqui, eu tenho que estar mostrando nele mesmo. Então, aqui eu tenho essa parte da frente, deixa eu deixar longe. Ó, aqui eu tenho a parte da frente, onde a gente começou com a alcinha lá, e aqui a parte das costas, onde a gente vai unir agora. E aqui, aonde eu, então, fiz na manga, uni no cantinho, bem no cantinho, fiz 2 correntinhas, e agora eu não vou vir trabalhar no primeiro espacinho que tem aqui, na parte das costas, que eu vou unir. Eu vou lá, na parte da frente, aonde eu subi, eu montei as alcinhas até chegar onde tinha o marcador, e aí no marcador eu comecei a unir bem no cantinho aqui, nesse espacinho do cantinho da parte da manga. Então, eu vou pegar aqui, eu já tenho as 2 correntinhas montadas, as correntinhas aqui após, ó, aqui está a parte da manga, após o do cantinho aqui. Eu vou vir e vou prender no ponto baixo que eu fiz aqui, na parte da frente, onde eu uni no cantinho, nesse aqui. Então, vocês vão achar assim, ó, a primeira, subindo aqui da parte da frente, a primeira alcinha livre que tem é essa. A alcinha da sequência, ela tem um pontinho baixo que ela tá unindo a essa alcinha aqui. É nesse pontinho baixo que a gente vai prender essas 2 correntinhas aqui. Pode vir bem dentro do pontinho e faz aqui um pontinho baixo. Então, bem no pontinho baixo que foi unido. Então, a parte da frente, começando a unir a manga, bem em cima dele eu prendi ali as 2 correntinhas com o ponto baixo, já fiz aqui. Então, faço as 2 correntinhas e agora eu vou voltar no mesmo ponto, no mesmo espaço, aonde eu já fiz, que era aquele ponto do marcador, onde eu já tinha feito aqui o pontinho baixo. Daqui eu saí desse ponto do marcador, fui lá no cantinho, daí fiz 2 correntinhas, fui lá no ponto onde eu prendi a parte da frente, 2 correntinhas e volto nesse mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou unir a frente, que é a que já tem as alcinhas, com a parte das costas. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, eu vou localizar aqui a primeira alcinha que está livre, das que eu já fiz na parte da frente, prendo com um ponto baixo, faço 2 correntinhas, venho aqui na parte das costas, que tem o espacinho livre, ponto baixo, 2 correntinhas, vou na alcinha que tá livre. E agora, eu vou fazendo assim, essa costura, que é a mesma coisa que a gente fez na manga e na união dos squares também. Então, eu vou fazendo isso até lá embaixo, eu vou ir fazendo aqui pra vocês verem que vai dar certo. Só cuidando pra não prender 2 vezes na mesma alcinha, que aí depois vai ficar faltando esse ponto.
Vamos fazendo 2 correntinhas onde tem o espaço livre. E 2 correntinhas na alcinha. E prendendo. Deixa eu afastar. Quando a gente se perde, a gente confere em que direção está vindo. Estou vindo de lá, então venho no espaço aqui. Prendo. E vai unindo. Lembrando que essa união aí vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Se quiser fazer com agulha de costura também. Ó, fiz aqui no último espacinho. Vou lá na última alcinha que tem. Da parte da frente. 2 correntinhas. E agora eu vou aqui no cantinho. Pontinho baixo. 2 correntinhas e vou prender bem no cantinho onde eu iniciei as 5 correntinhas. E agora, 2 correntinhas e eu volto no espaço do cantinho. Então, aqui eu concluí aqui a união da frente com as costas, na mesma vez que fiz na manga. Esse pontinho vazadinho aqui, que aí não precisa ficar costurando na mão. Então, agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou arrematar esse fio também. Então, pessoal, frente e costas unidas, mangas já posicionadas aqui certinho, ó. Alguns arremates ainda ficou aqui na pontinha, mas a maioria eu já vou fazendo porque facilita muito. Olha que lindo que fica esse detalhe. E aqui essa união dá uma leveza na peça. Deixa eu mostrar com a mão porque a cor é clara. Tentar mostrar por dentro como que fica, ó. Vocês podem unir aí como vocês quiserem, mas fica esse detalhe aqui, fica bem soltinho. Olha, embaixo do braço vai ficar assim, que é mesmo distanciamento. Fazendo assim. E na manga aqui também a união 12 square. Então, aqui eu já tinha colocado também a outra manga para adiantar, mas é a mesma coisa. Aqui a parte da frente, aqui a gente vai fazer um acabamento, pode colocar aí da preferência de vocês na parte, então, aqui da gola. E vamos fazer um acabamento aqui embaixo, também opcional, pode fazer um biquinho ou uma carreirinha de ponto baixo. E um punho aqui na parte da manga. Mas a união, a parte mais difícil, já está feita. Vamos lá agora, então, montar aqui os punhos da nossa manga. Ele vai ficar assim, nessa largura. Ele vai ficar com a mesma largura aqui, então, da peça, daqui das mangas. Então, quem quiser fazer, pode estar fazendo argolinhas para ficar bem soltinho. Pode estar fazendo bloquinhos aqui, seguir essa sequência de bloquinhos na cor que você quiser. A cor da base ou alguma das cores aqui do square para estar combinando. E aí vai ficar aquela manga, ó, se eu colocar aqui no meu punho, ó, vai ficar aquela manga bem soltona. Tem algumas blusas que são assim, fica bem legal. Eu vou fazer um punho mais ajustado para dar aquele efeito dessas blusas. Tem a mangona larga e aquele punho fica um pouquinho bufante, assim, fica bem legal. Eu vou fazer nesse estilo. Para mim começar, eu vou começar bem na emenda do square, a parte que fica embaixo do braço. Então, você vai estar com a tua blusa aberta aqui, ó, aqui a parte do ombro, e aqui a parte que vai embaixo do braço. Então, eu vou seguir aqui, até aqui no cantinho, e aqui que eu vou começar a fazer o meu punho. Eu prefiro fazer o punho já direto na blusa, não precisa costurar. Tem alguns punhos também, aí vai a preferência de cada um. Tem alguns punhos que são feitos separados, aquele punho sanfoninha, punho elástico, tem alguns vídeos ensinando. E aí, depois vem a costura. Eu prefiro fazer esse daqui, que também vai ficar um efeito sanfona, e porém a gente já faz direto na peça, finalizou, arremata e tá tudo certo. Eu vou fazer com a cor camafeu, então, escolhi aqui uma cor que já está na blusa. Como aqui, ó, o flamingo eu repeti no coraçãozinho, o rosa candy eu repeti, eu vou usar o camafeu, que eu fiz essas duas careiras aqui, pra tá combinando também. Então, vai ser a cor da sua preferência. Vou fazer aqui o meu nozinho, minha laçadinha inicial na agulha. E aqui eu vou começar na emenda. Eu vou ter, então, aqui, as duas argolinhas que eu sempre falo, as argolinhas que vêm do cantinho. Então, eu vou ver aqui, ó, esse é o cantinho do square, onde eu finalizei, aquela argolinha que é feita em cima dele. E aqui a mesma coisa. Então, vai ter esses dois aqui que foram unidos aqui com um pontinho baixo. Posso começar em qualquer um deles. Vou começar aqui no segundo. Então, aqui dentro dessa argolinha, eu venho e vou fazer o meu pontinho baixo, já escondendo, puxando o meu fiozinho pra cá.
aperto o meu pontinho baixo, volto naquele pontinho para fazer a minha laçadinha e mais aqui um pontinho para fechar. Aqui eu fiz um ponto alto, vou laçar o fio, vou nesse mesmo espaço, nessa mesma argolinha, faço mais um ponto alto. Fiz aqui 2 pontos altos. Vou laçar o fio e eu vou ter aqui as argolinhas, aquelas argolinhas de 4 correntinhas que eu fiz entre aqui, ó, que foram da união do square, e aqui na ponta eles ficam aqui as argolinhas. Então, em cima de cada argolinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aí ela vai dar aquela afinada, opa! Ela vai dar aquela afinada ali na manga. Porém, se você achar, e dependendo, se você gosta do punho mais solto, se você quiser fazer, ao invés de 2, pode colocar 3 pontos aqui. Eu vou fazer com 2, porque pra mim, eu testei e ele vai ficar o ajuste certinho. Independente da quantidade que você for colocar aqui de pontos, ele vai dar certo, porque é um ponto bem simples. Eu vou fazer com 2, então, para cada argolinha dessas aqui de 4 correntinhas, na união do square, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu estou tecendo com a agulha 3 milímetros, tá? A mesma agulha que eu fiz toda a minha peça. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Vou trabalhar agora em carreiras circulares, para não ter mais costura nenhuma. A gente já vai trabalhando em volta. Para cada argolinha, eu vou colocar 2 pontos altos. Quando eu chegar na outra emenda, que eu comecei na emenda que fica embaixo do braço, aqui vai ter aquela emenda em cima do ombro, que segue e desce do ombro. E vai ter aqui também as 2 argolinhas. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar 2 pontos em uma, 2 pontos na outra e sigo para a parte aqui do ladinho do square. Então, vou aqui adiantar esse trabalho. Então, chegando aqui no final, vou aproximar aqui para vocês verem mais de perto. Já vai dar uma leve ajustada, olha aqui. A manga é mais larga, ela já vai dar aquela ajustada, fazendo 2 pontos em cada argolinha. Aí, aqui eu vou chegar na outra argolinha, que é bem no meio, aqui na emenda, e eu venho nela e faço aqui 2 pontos altos também. Vou aqui naquele pontinho alto, primeiro que eu fiz nas alcinhas, e puxo aqui um ponto baixíssimo. Eu não vou estar fazendo agora aquele pontinho diferente, igual a gente fez na peça. Eu vou apenas subir aqui 2 correntinhas, ou você pode estar subindo 3, aí dependendo do seu ponto. Eu vou laçar o meu fio e eu vou começar a fazer aqui a sanfona do meu punho. Então, nos pontos altos que eu fiz na carreira anterior, eu subi aqui 2 correntinhas, eu laço meu fio e eu não vou pegar em cima do ponto. Eu vou nesse ponto na sequência, porque esse aqui é na direção do primeiro que eu comecei. Introduzo a minha agulha aqui por baixo dele e passo aqui. Pego o fio e agora sim eu faço o meu ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, ao invés de eu estar pegando aqui por frente, eu vou pegar por trás. Venho por trás, passo a agulha, busco meu fio e agora finalizo o ponto alto. Então, eu fiz um por frente e um por trás. Novamente, agora eu vou fazer um por frente. Então, eu venho, o por frente eu vou pegar aqui. Vou abraçar esse ponto alto, buscar o fio, puxar e fazer o ponto alto. Aqui, para fazer essa parte do punho da manga, é um tal de gira a peça e vai girando, girando, mas é assim mesmo. Fiz um por frente, agora eu vou fazer um por trás. Laço o meu fio, venho com a agulha aqui por trás, abraço esse pontinho e vou fazendo. E vou intercalando um por trás e um por frente. Um por trás e um por frente. Vou fazendo os ponto alto em relevo, ele vai ficar um por trás e um por frente. Isso automaticamente já vai criar um efeito sanfonado e vai dar aquele efeito de punho mesmo, que parece se assemelha a um tricô. Então, eu vou fazer assim por toda a volta, essa primeira carreira, tendo bastante atenção para fazer certinho, um por trás e um por frente. E aí, a partir dessa próxima carreira, já vai se acertando. Então, é só isso, um por trás e um por frente aqui em toda essa volta. Chegando aqui, onde eu iniciei, que eu fiz as 2 correntinhas, o último ponto que eu fiz aqui foi por frente.
ficou o relevo por frente, então ele vai ficar bem perfeito o nosso detalhe. Se o seu não der, não tem problema. Como aqui a gente começou exatamente na união embaixo do braço, essa emenda vai ficar escondidinha. Se ela ficar um pouquinho diferente a sanfoninha ali, não tem problema, né? Até as blusas que a gente compra tem aquela costura no punho, elas ficam aqui por dentro, então fiquem tranquilos. O meu aqui, ele deu uma quantidade par, porque eu fiz 2 a cada, então ele vai dar bem certinho aqui também. Fiz o último por frente e aqui tá onde eu subi as 2 correntinhas. Eu venho nela aqui mesmo, ó, não precisa nem colocar dentro a correntinha, ó, só venho aqui, afasto no espacinho, puxo aqui um ponto baixíssimo bem apertadinho e vou subir 2 correntinhas. Aqui não tem necessidade de eu fazer aquele pontinho diferente, porque ele vai ficar por dentro, vai ficar aquele detalhe por dentro, então não tem necessidade. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou laçar o meu fio. Agora vai facilitar, porque já tá definido qual ponto que é por frente e qual que é por trás. Então, eu venho, passo a agulha aqui, ó. Esse é o da frente. Fiz o meu ponto alto aqui em relevo por frente. Laço o meu fio, o meu próximo, ele tá por trás. Então, eu passo aqui e puxo. O próximo, por frente. É super fácil e super rápido, e conforme você vai aumentando as careiras, ele vai fazendo a sanfoninha e fica mais bonito ainda. Então, não se assuste de início olhar assim, ah, mas isso aqui não vai virar um punho. Acredite, ele vai ficar um punho bem lindo. E aí, vou fazendo. Para quem quiser fazer ele mais apertadinho ainda, a minha ideia é pegar uma agulha mais fina para fazer aqui. Porém, ele vai ficar mais durinho. Então, cuidem para não ficar muito fininho e ficar apertado no punho. Então, eu vou fazer isso aqui agora, só essa repetição, seguindo a sanfoninha. Um por trás e um por frente, da mesma forma que já tá montado aqui. Quando chegar na emenda, fiz o último ponto, aqui o meu, no caso, deu por frente. Fecho aqui com ponto baixíssimo, subo as 2 correntinhas ou 3 e sigo fazendo a sanfoninha. Vocês vão fazer aí, você vai fazer a sua, no tamanho que você quiser. Vai vestindo a blusa, vai testando ou medindo em uma outra blusa aí, para você ter o tamanho do punho que você queira. Então, aqui eu montei a primeira careira normal, fiz uma, eu tô fazendo aqui a segunda careira em relevo. Vai fazer a quantidade que você sentir necessidade aí. Aqui eu já tenho a outra manga pronta. Olha só, então, só para vocês verem, esse detalhe aqui vai virar esse detalhe aqui. A mesma quantidade de careiras, olha como ele fica legal. Aqui eu fiz 14 careiras, contando aquela primeira aqui. Como ela tá de outra cor, tá bem fácil de visualizar. Contando aquela primeira careira que a gente só montou os pontos altos. Então, contando aquela e aí mais as outras careiras que eu fiz aqui nesse relevo, ó, um por cima e um por baixo, aqui ainda vou arrematar. Eu fiz um total de 14 careiras, então pro meu punho aqui ficou ótimo, ficou perfeito. Vai aí critério, vocês podem fazer o tamanho que quiser, pode fazer menorzinho, pode fazer ainda maior. Então, agora eu vou adiantar a minha aqui para ter as 2 prontinhas aqui com o nosso punho sanfoninha. Fiz aqui, então, as 14 careiras da minha sanfoninha aqui, do meu punho. E para arrematar aqui é bem simples, eu fechei, então, com um ponto baixíssimo. Vou fazer as 2 correntinhas para ele ficar bem firme. Alongo o fio e corto. Aí, eu aperto bem apertadinho aqui esse nozinho, para ele ficar bem firme mesmo. Venho com a minha agulha número 2, então, uma agulha mais fina para fazer o arremate facilita. E venho por dentro, aqui na parte do avesso, entre os pontinhos que ficam aqui, eu vou passando a minha agulha e vou buscar aqui esse fiozinho para esconder. E aí, vou puxando e transpassando ele aqui, para ficar bem escondidinho e bem firme. Vou passando, pode passar aí a quantidade que você achar que vai ficar bem seguro, e corta. E aqui tá feito, então, o punho da nossa blusa, e já dá esse efeito aqui, ó, ele vai afinando aqui, fica bem bonito. Na parte do decote, aqui, a parte do decote, eu vou também colocar aqui a cor camafeu, para ficar tudo combinando, então, vou fazer todos os acabamentos nessa cor. Eu vou apenas fazer aqui uma careira de pontinhos baixos. Vou começar aqui, tanto você pode começar na parte de trás, para ficar escondidinho. Vou começar bem em cima do ombro, vou fazer a minha laçadinha.
E bem em cima aqui no ombro da minha blusa, aonde a gente fez aquela carreirinha de união, que vai ter que era feito os bloquinhos de um lado, os bloquinhos do outro. Em qualquer pontinho aqui eu venho. Vou abraçar aqui o ponto alto de um dos bloquinhos. Faço aqui um pontinho baixo. Já levo esse fiozinho para esconder. Faço nesse mesmo pontinho, esse mesmo ponto alto que eu abracei, mais um ponto. Vou nessa aqui, que é a parte da correntinha que eu desci. Para trabalhar, eu vou fazer 3 pontinhos baixos. Na próxima, 3 pontinhos baixos. E aqui eu tenho onde eu fiz os pontinhos baixos. Então, vou fazer um para cada ponto. Um pontinho baixo para cada ponto da base. E vou fazendo assim. Então, só para ter um detalhe. Então, vou contornar todo o meu decote fazendo pontinhos baixos. Cuidem para não fazer pontinhos apertados, porque aí ele vai apertar na gola, ela vai ir fechando. Então, se você deixou a gola muito, com pouquinho espaço para passar aí na cabeça, se você apertar ainda mais, ela não vai dar certo. Se você fez ela bem larga, aí tranquilo, pode estar fazendo apertadinho que não vai ter problema. Então, aqui onde eu fiz 2 correntinhas, eu vou estar colocando 3 pontos, 3 pontinhos baixos. Aqui, no pontinho do bloquinho, eu vou colocar aqui 2 ou 3 pontinhos, vai depender do pontinho aí, você faz e vê como que vai ficar. Se ele repuxar um pouquinho, coloca 3. Aí, na parte de trás, das costas, ele vai estar a correntinha e os 3 pontinhos do bloquinho. Eu vou colocar um ponto baixo para cada um deles e vou contornar, então, uma carreirinha aqui toda de pontinhos baixos, para dar aqui um detalhe. Chegando aqui no final do decote, até afastei um pouquinho para vocês poderem ver. A gente vai manobrando aqui na bancada, fica um pouco difícil, tem que estar virando e manobrando a blusa, mas é assim mesmo. Então, eu fiz aqui uma carreirinha de pontinhos baixos, para dar um início aqui. A gente vai fazer um acabamento bem simples. Porém, se vocês quiserem estar colocando essa mesma gola aqui, esse sanfonadinho aqui, que foi feito no punho, na gola, para fazer uma golinha mais alta, dá também. Só façam pontos mais pontos, tá? Não colocar ponto sobre ponto aqui, porque ela vai fechar muito. Porque o próprio sanfonado ali do trabalhado, ele tende a fechar. Então, coloquem alguns pontinhos a mais aqui no decorrer da peça, para que quando você faça o sanfonado, ele não fique tão apertado. Eu vou fazer um acabamento bem simplesinho, só para dar um detalhe, vai ficar um ar bem delicado. Fiz uma carreirinha de pontinhos baixos. Aqui onde eu iniciei, eu tinha feito 2 pontinhos baixos, eu vim e coloquei mais um, para ficar com 3. Eu fiz 3 também lá do outro lado. Esse aqui é aquele pontinho do bloquinho, aonde foi unido aqui o ombro, então, a frente com as costas. Eu venho aqui no primeiro pontinho que eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou voltar. E vou voltar no mesmo pontinho onde eu fechei ali, que eu subi as 2 correntinhas, e vou fazer 2 pontos altos. Então, subi 2 correntinhas, no mesmo pontinho, eu venho e faço 2 pontos altos. Vou pular 2 pontinhos da minha base, então, 1, 2, e no seguinte, eu busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Tiro aqui tudo de uma vez. Daqui mesmo, eu já subo mais 2 correntinhas, laço o fio e volto nesse mesmo pontinho, onde eu fiz o pontinho baixíssimo e subi as 2 correntinhas. E vou repetir ali 2 pontinhos altos, e vou girando aqui o meu decote. Fiz os 2 pontos altos, vou pular novamente 2 pontos da minha base, e no ponto seguinte, eu busco e puxo aqui um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, e faço 2 pontos altos. Pulo 2 da base e fecho com um ponto baixíssimo. Vai ficar esse babadinho aqui, esse detalhe aqui. Se vocês quiserem ele mais babadinho ainda, pode colocar aqui 3 pontos altos ao invés de 2 e vai dar um detalhe bem bonito, bem delicado. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta esse detalhe. Fiz aqui, então, o contorno, fazendo esse detalhe aqui por toda aqui a volta do meu decote. Fiz o último aqui e o meu, ele deu certinho. Eu pulo aqui os 2 pontos, ele vai dar bem no pontinho aqui do ladinho onde eu iniciei. Caso o seu não der, ou pula um pontinho a mais ou um pontinho a menos,
Mas para fechar aqui, então, é um pontinho simples, não quer dizer que não tenha batido certinho a quantidade, é só você ajustar aí certinho. Fiz 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer aquele acabamento que eu sempre mostro. Por dentro, eu venho transpassando aqui esse fio para mim esconder ele e ele não me escapar. Então, é um acabamento que eu dei a ideia aqui, mas é opcional, aí vocês vão fazer o acabamento que vocês gostarem, tiverem preferência aí. Deixa eu ajustar aqui e mostrar como que ficou. Olha só. Então, o acabamento no decote, ele ficou assim, esse detalhe aqui. Na parte de baixo, vou virar aqui para mostrar, a parte de baixo, então, é a união daquele square das costas com o da frente, ele fica assim, todo em bloquinhos, e na parte aqui da lateral, aonde a gente uniu, vai ter aquelas 2 alcinhas aqui também. Tanto vocês podem, se preferir, a minha dica agora, prova a blusa ou média aí numa blusa que vocês tenham, e vocês vê o comprimento que vocês querem. Se você quiser ela mais curtinha, não tem problema de ficar curtinha assim, faz aqui só esse acabamento aqui que vai ficar super lindinho também. Pode fazer algumas carreirinhas a mais desse mesmo bloquinho aqui para ir descendo, e também fazer aqui o detalhe do punho, esse mesmo detalhe do punho aqui embaixo. Porém, a minha dica aqui é vocês colocarem exatamente ponto sobre ponto aqui certinho e ver se ela não vai fechar muito. Então, prova para ver se ela não tá larga, muito apertada, porque se ela tiver bem certinha no corpo, fazendo esse detalhe do punho, ele vai apertar ainda mais. Se ela tiver bem soltinha mesmo embaixo, aí pode fazer que vai ficar bem bonito esse detalhe aqui. Vai ficar parecendo um moletom, assim, um detalhe embaixo mais fechadinho. Eu vou fazer um detalhe bem simplesinho, igualzinho eu fiz aqui na parte de cima. Só comentei do punho porque, para quem quiser, é um detalhe também que dá pra fazer. Então, eu vou vir com o camafeu também, o acabamento eu vou fazer com ele. E vou começar na lateral, aqui onde a gente fez a união, que tem essas alcinhas aqui. Deixa eu virar aqui. Vou começar em qualquer uma delas. Eu venho aqui com a minha agulha, vai estar as 2 alcinhas aqui da união. É nelas que eu vou trabalhar, eu vou fazer pontinhos baixos, uma carreirinha toda de pontinhos baixos. E depois fazer aquele detalhe lá que a gente fez na parte do decote também. Fiz um ponto baixo, nesse mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. No meio, aqui onde eu fiz esse pontinho baixo aqui, eu vou fazer um também, para ele ficar bem mais firme. Aqui, faço 2 pontos baixos. Já vou levando esse fiozinho para esconder. Cheguei no cantinho aqui, eu vou fazer um pontinho baixo. Agora, eu tenho já a parte dos bloquinhos, aqui fica mais fácil para fazer. Então, para cada ponto alto, eu faço um pontinho baixo. Eu tenho 3 pontos altos em cada bloquinho, faço um pontinho baixo nele. No meio aqui é uma correntinha que a gente fazia. Eu venho e faço um pontinho baixo. E aí, novamente. Então, aqui é bem simples. Vou fazer aqui, então, uma carreirinha de ponto baixo por toda a volta aqui da parte de baixo, então, da nossa blusa. Pessoal, aqui eu cheguei, então, ao final. Eu fiz a carreirinha, ó, dá pra ver bem certinho, uma carreirinha de pontinhos baixos. E aí, eu vim fazendo o mesmo pontinho que eu ensinei aqui no decote. Deixa eu até virar a parte do decote pra frente, pra vocês verem que é realmente, ó, a parte do decote. E aí, esse mesmo detalhe eu fiz na parte de baixo. Então, eu não fiquei mostrando tudo no vídeo, porque ele é igual, né? Igualzinho eu ensinei lá fazer, eu fiz aqui uma carreirinha de pontinho baixo, um pontinho baixo para cada ponto aqui da minha base. E aí, vem fazendo aqui aquele detalhe que eu mostrei pra vocês. Ó, um pontinho, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo pontinho, pula 2, e aí fecha com baixíssimo e segue, que é o mesmo ponto do decote. Tô com a minha blusa aqui, então, digamos que praticamente aqui toda finalizada, vou dar uma conferida, ver se ficou algum arremate. Como eu mostrei pra vocês, eu gosto de fazer os arremates durante o processo, porque aí quando chega no final já adianta bastante. Então, agora eu vou aqui dar uma conferida se tem certinho todos os arremates feitos. E aí, tá finalizada a nossa peça, só vestir e arrasar. Olha só que lindeza, vou até afastar um pouquinho aqui pra mim conseguir mostrar melhor, ó, a nossa blusa, com esses motivos de corações aí. Então, fica super gostosa, mesmo sendo aqui, então, no fio Charme. Ficou quentinha, já gostosa, dá pra usar com uma segunda pele embaixo, ou
somente com uma regatinha ou uma lingerie mais fechadinha, também vai a gosto de cada um. E aí, eu quero produzir também esse mesmo modelo com uma lã. Vamos fazer com uma lã pra ver, vou postar lá, vocês acompanhem, que eu acho que vai ficar muito linda também. Então, essa foi a videoaula, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês forem fazer a peça, se vocês fizerem o square, usar para outros trabalhos, postem lá no Instagram, marquem o meu perfil, marquem o perfil dos Armarinhos Nodari, que a gente sempre reposta com o maior carinho aí o trabalho de vocês. Gratidão a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!